Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Deus está dizendo que quando você é formado nessa pessoa maravilhosa, com o caráter de Cristo, quando você se torna como Ele, Deus diz que não é por esforço humano. hoje com o pastor Joseph Prince. Jesus entrou no barco, Jesus disse para Simão, vá para onde as águas estão, mais profundas. Eles já haviam pescado a noite inteira sem pegar nada. E Jesus disse, vamos para o profundo, Simão, vamos. E lancem as redes, plural, para a pesca. E Pedro olhou e disse, mestre, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Ele precisava de uma revelação maior de Jesus. E ele cria em Jesus porque ele disse, contudo, sob a tua palavra, lançarei a rede, singular. Veja, ele obedeceu, sim obedeceu, mas não totalmente. Jesus disse, lancem as redes, plural, muitas redes. Ele disse, ok, nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz que pegaram tantos peixes que não coube no barco, eles tiveram que buscar ajuda de seus companheiros, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. João, discípulo amado, eles pediram ajuda. É assim que as bênçãos serão quando você souber que Jesus ama você. E Ele não vai dizer, siga-me, sem cuidar das suas necessidades. A Bíblia diz que a rede começou a rasgar. Você sabe por que a rede começou a rasgar? Porque era somente uma rede. O suprimento era maior do que a capacidade da rede. Deus sempre pensa maior do que você. Você pensa num trabalho, Deus pensa numa posição. Você pensa numa família, casar com essa mulher, Deus pensa em gerações. Deus é capaz de dar muito mais além daquilo que pensamos. E a Bíblia diz que quando os seus amigos vieram ajudar, a rede estava tão cheia de peixes que o barco começou a afundar. E a Bíblia diz que quando Pedro viu isso, ele caiu aos pés de Jesus e a Bíblia diz que ele disse, aparte-se de mim, porque sou um pecador. Eu não sei por que Hollywood quer mudar a palavra de Deus. Mas ele disse, aparte-se de mim. Alguma coisa aconteceu com ele, igreja. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Veja, ele não se arrependeu primeiro e depois Jesus deu aquela pescaria. Jesus abençoou o primeiro. E foi isso que o levou ao arrependimento. No Antigo Testamento, sob a lei, você tinha que mudar antes de Deus abençoar você. Mas na graça, Deus abençoou você primeiro. E depois você muda. A bondade de Deus o levará ao arrependimento. Veja, pregamos o arrependimento, mas pregamos sob a nova aliança. Amém. Ele ainda não conhecia o Senhor bem. Repentinamente ele viu quem estava no barco. Não era um homem comum. Era o Filho de Deus. André o apresentou como o Messias, mas agora ele vê o Senhor como o Filho de Deus. Oh meu Deus, eu estou na presença de Deus em carne. E por isso ele prostrou-se aos seus pés e disse, afaste de mim, eu sou um homem pecador. Ele entendeu a sua santidade. É engraçado que ele segura as pernas de Jesus e depois diz, afaste de mim porque sou um pecador. É uma contradição, não é? É como se ele dissesse, eu não posso estar na sua presença porque sou sujo, sou pecador, mas não posso soltar você. Eu posso imaginar que Jesus com um sorriso disse, não tenha medo, de agora em diante, você pescará homens. Hollywood diz, vamos mudar o mundo. Mas eu prefiro essa frase, não tenha medo, agora você será pescador de homens. Amém? Bem, então, a Bíblia diz que quando chegaram na margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu acredito que eles fizeram uma reunião e decidiram que venderiam todos esses peixes e com esse dinheiro começariam seu ministério em tempo integral como discípulos de Jesus. Quando ele chegou na sua casa, ele era casado, Pedro tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, isso quer dizer que ele tinha uma esposa.
Essa revelação é profunda. E ele chegou em casa e ele disse: querida, entrei no ministério. Que ministério? Isso quer dizer que você vai deixar de ser pescador? Não, não é isso. Agora eu vou trabalhar com Jesus. Com quem? Com Jesus. E como é que nós vamos comer, rapaz? Ele vai suprir. Ele vai suprir? Sim. E você sabia que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E ele fez eu pescar muitos peixes. Talvez os peixes tinham uma reunião lá naquele dia. Muitos tentam racionalizar as bênçãos de Deus. O que eu estou falando é o que deve ter acontecido depois disso. Você deve pensar que ele tinha uma família, uma esposa, tinha uma sogra, correto? E obviamente a esposa faz perguntas. Você tem certeza que era Deus? Você tem certeza que era o Messias? Você tem certeza disso, daquilo? Abandonar sua carreira, que você trabalhou tanto? A carreira que vem desde os seus ancestrais? Eu tenho certeza que essas perguntas foram feitas. Porque após a pescaria maravilhosa, alguns dias depois a Bíblia diz, depois da sinagoga, Jesus foi na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava enferma. E um dos evangelhos diz que ele ficou de pé e repreendeu a febre. Quando você repreende uma febre, porque tem uma fonte espiritual. É um inimigo. Quem está por trás da febre é o inimigo. Repreenda a febre. Se você pensa que Deus dá saúde e também Deus dá febre, se Deus dá febre, por que repreender o que vem de Deus? Temos que pregar com exatidão. Jesus repreendeu a febre e a tomou pela mão. E a sogra de Pedro se levantou. Amém? E ela fez algo lindo. Essa mulher. A Bíblia diz que ela começou a ministrar para todos eles. Ela, a partir daí, começou a usar a sua saúde e a sua força para servir ao Senhor. Por que Jesus fez isso? Eu disse que ele é uma pessoa prática. Isso aconteceu alguns dias depois da maravilhosa pescaria. Ele fez isso porque naqueles dias algo deve ter acontecido naquela família. A sogra deve ter perguntado: você acha que esse homem é sério? Ele se veste de um jeito estranho, ele fala estranho. E Jesus curou a mãe da esposa de Pedro. E depois disso, a esposa de Pedro deve ter dito: Pedro, tudo bem. Esse homem vai cuidar de você. Não somente pelo seu poder, mas por sua forma de agir. Eu posso ver amor nos seus olhos. Uma das minhas meditações, recentemente, foi em Cantares, que diz: seus olhos são como pombas juntos aos regatos de água, lavados em leite, encrustados com joias. Os olhos de Jesus manifestam ternura. Onde as pessoas veem uma multidão, Jesus vê ovelhas sem um pastor. E eles estavam espalhados por todas aquelas montanhas e alguns estavam cansados, outros estavam desmaiando. Outros diriam: vão para casa. Outros diriam: vocês não são fortes, não são disciplinados, não estão em forma. Donos de restaurante diriam: temos muita carne. Alfaiates diriam: muita lã. Mas seus olhos, olhos como de pombas, cheios de ternura e compaixão, quando ele olhou para eles, os viu como ovelhas sem pastor. Você sabe que o mundo é um lugar de famintos. O mundo está com fome. Veja o nosso povo cansado. Estão sempre procurando por algo novo. Primeiro foi Twitter, depois o Instagram, depois o WhatsApp. Eles estão famintos. Famintos de realizações. Eles querem ver muitas curtidas. Ver quem está seguindo, quem não está. Pastor, o senhor diz isso porque o senhor não sabe como são essas coisas. Bem, o meu Facebook tem mais de 2 milhões de pessoas agora que curtem. Mas eu não coloco muita atenção nisso. É por causa dele. Eu estou dizendo que as pessoas têm fome. Tudo bem que você tem a sua página porque você faz amigos. Eu disse para Jéssica, para minha esposa, que é uma ferramenta. Não podemos permitir que qualquer pessoa entre no nosso espaço, na nossa casa.
só para ganhar curtidas. Pais, tenham cuidado. Mas isso é outro assunto. Quando você olha para Jesus da forma como ele ministra, seus olhos são ternos. Amém? A Bíblia diz que quando o leproso veio a ele não sabia que Jesus usaria o seu poder para o abençoar. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele com compaixão. Ele nem pediu para ser tocado, mas Jesus o tocou. Eu amo isso, e você? Assim Jesus tocou a sogra de Pedro e a levantou da sua cama e ministrou para ela. A esposa dele ficou feliz. Quando a mamãe está feliz, toda a casa está feliz. Em função do tempo, nós vamos continuar. Nós precisamos concluir isso agora. Eu quero mostrar como ele nos ama. Como ele nos ama. A Bíblia diz, no outro exemplo, que o seu coração e a sua mão são vistos. Por exemplo, quando ele viu as multidões, isso foi antes da multiplicação dos pães, e eu acredito que isso aconteceu no Monte Arbel, naquela região, e um evangelho diz que pertencia a Betsaida. Um dia eu estava lendo isso e alguém disse que era na área de Betsaida, mas não era Betsaida, pertencia a Betsaida. Em outras palavras, durante o tempo de Jesus, Betsaida era mais distante, era uma área onde cultivavam cevada, e essa área pertencia a Betsaida, no Monte Arbel. Muitos viram esse monte quando foram a Galileia. Assim Jesus viu as multidões. Quem viu foi Jesus e não os discípulos. Jesus disse, onde podemos encontrar comida para alimentar todos esses? Ele estava testando os discípulos. E os discípulos disseram, Senhor, mande-os de volta para Tibérias, para que encontrem comida. Eles não tinham o coração que Jesus tinha. Jesus disse, dai-lhes voz de comer. Você sabe, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão de 5.000 homens. Com mulheres e crianças, mais de 10.000. E 12 cestos cheios sobejaram. A Bíblia diz que as pessoas queriam fazê-lo rei. E Jesus os deixou. Interessante que ele não veio se promover, ele veio salvar os homens. Ele não queria ser adulado, baseado na carne, mas ele queria que eles o adorassem, e o adorassem porque viu nele o que ele é. Mas eles queriam fazê-lo rei como Davi, para expulsar os romanos e assim controlar e reinar sobre aquela terra. Não está registrado como ele fez isso, mas Jesus os despediu. Eles mandou embora. Primeiro mandou seus discípulos descerem do Monte Arbel. Ele os enviou para o outro lado do lago e disse, nós vamos nos encontrar do outro lado, correto? Eu acho que isso aconteceu porque senão o povo não ia embora. Jesus enviou seus discípulos primeiro. Cuidou dos discípulos, cuidou da multidão. Ainda era dia. Ele foi para a montanha depois disso, para o Monte Arbel. Ele subiu, os discípulos deixaram, foram para o outro lado e ele mandou a multidão embora. Isso é incrível. Ele foi orar. Ele está num lugar alto. É um quadro de onde Jesus está agora. Pedro não é só Pedro. Pedro representa eu e você. Pedras vivas. Tudo que aconteceu com ele, como Jesus cuidou dele, ele vai cuidar de você também. Vai desafiar você, vai cultivar você, até que você se torne uma coluna. Posso ter um amém? E a história de Jesus subindo o monte é como hoje. Jesus está à destra do Pai na montanha. E a Bíblia diz que quando a noite vem, na 4ª vigília, que é a hora mais escura antes que chegue o amanhecer, é a 4ª vigília. 4ª vigília é 3 da manhã. Ia, portanto, de 3 da manhã até 6 da manhã, a hora mais escura. A Bíblia diz que da montanha Jesus olhou para baixo, ele estava orando, não esqueça, ele olhou e viu seus discípulos e eles estavam remando. 9 horas tinham se passado. E eles ainda estavam remando. E a Bíblia nos dá a distância que eles remaram. Haviam percorrido só 5 quilômetros. O destino era Cafarnaum, que estava a 16 quilômetros de onde eles estavam. Depois de 9 horas, eles ainda estavam longe. Só haviam percorrido 5 quilômetros porque os ventos eram muito fortes e estavam soprando contra eles. Progredir é difícil sem Jesus. 3 passos para frente, 2 passos para trás, todo o tempo. É lento quando você não tem Jesus no seu barco. O barco é uma figura da igreja. Amém? E Jesus na montanha onde ele está agora, ele ainda tem os mesmos olhos, o mesmo coração, a mesma mão de poder. Ele se importa
Na hora mais escura, ele olhou para baixo e os viu. Seus olhos, como os olhos de pombas, viram os discípulos remando contra o vento, a Bíblia diz. Depois de 9 horas, só remaram 5 quilômetros. E a Bíblia diz que os ventos eram fortes e contrários. E Jesus veio caminhando sobre a água. Que lindo isso! O vento soprando, seus cabelos tremulando no vento, sua roupa. E na hora mais escura, e o Mar da Galileia é o lago mais baixo em todo o mundo. 182 metros abaixo do nível do mar. E muitas vezes forma um túnel. Havia mares onde o Monte Arbel está. Porque é uma depressão, os ventos sopram como se fosse um funil. E vem rapidamente, dizem os pescadores profissionais. Os meus pastores e eu fomos pegos uma vez. Não podíamos continuar. Os pescadores disseram para nós que normalmente não se viaja de noite. Vocês são loucos. E eu disse para os pastores, vamos à noite. E eu gosto de fazer coisas assim, mas naquela noite não podíamos continuar porque os ventos eram tão fortes. Imagine, ventos fortes. Foi isso que eles enfrentaram. O vento chegou e Jesus veio. O Senhor está acima das tempestades. A Bíblia diz que o Senhor se assentou sobre o dilúvio. Amém? E a Bíblia diz que os discípulos olharam. Não se esqueça que estava muito escuro. E eles disseram, uau, o que é isso? É um fantasma. Depende da época que você vive. Se fosse uma garota no barco, diria, é um vampiro, ele deve ser muito bonito. Mas, se for um adolescente, ele vai dizer, é o incrível Hulk, o Homem de Ferro. Não, amigos, é Deus, o homem. E Jesus respondeu, eu sou. É o nome de Deus. Não tenham medo, eu sou. Eu amo isso. Quando Moisés perguntou, qual o seu nome? Ó Deus, o Senhor está me enviando para o povo de Israel. Eu preciso dizer para eles qual o seu nome. Eu sou o que sou. Agora eu sou encarnado. Ele disse, eu sou. Imediatamente, Pedro me lembra como somos. Impulsivos, nervosos. Usamos a boca antes de usar o cérebro. Alguns de vocês dizem assim, eu conheço alguém que é assim. Não, é você. E eu. Amém? E ele diz, Senhor, se és tu, deixa eu ir. Jesus diz, tudo bem, vem. Ok, ele veio. E a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e começou a fazer o que Jesus estava fazendo, caminhando sobre as águas. Enquanto seus olhos estiverem em Jesus, você pode fazer coisas surpreendentes. Até aí, seus olhos estavam postos em Jesus. Você sabe o que aconteceu depois? Quando ele viu que estava caminhando sobre as águas, quando ele viu os ventos soprando, significa o quê? Que ele tirou os seus olhos. Quando ele viu os ventos, significa que ele tirou os seus olhos de Jesus. Não esqueça que a sua habilidade sobrenatural não vem quando você faz mais, jejua mais, ora mais, faz isso ou faz aquilo mais, vai para aqui ou para lá. Não. Vem quando você olha para Jesus. Vem quando você não olha para você mesmo, no que é bom e no que é ruim. Se tem depressão ou alegria. Você começa aqui, antes do dia terminar, você está lá embaixo. Tire os olhos de você. Não existe satisfação em você mesmo. Nós pensamos que Deus quer que sejamos conscientemente santos. Não. Na verdade, quando você é conscientemente santo, você se satisfaz com você mesmo. Deus quer você consciente da sua fraqueza e satisfeito com Cristo. Coloque tudo sobre Cristo. E a Bíblia diz que ele olhou para os ventos e começou a afundar. Veja, alguns dizem, pastor, os seus sermões sempre falam de Jesus, é porque nós queremos construir pessoas sobrenaturais. Gente que caminha na tempestade. Você pensa que essa mensagem não é prática? É uma mensagem que revela Jesus. É a mensagem do novo concerto. Ela produz crer da forma certa, obedecer da forma certa. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele estava fazendo o que Jesus fez, estava sob a tempestade, sob os problemas, sobre as vicissitudes da vida. Enquanto ele colocou os seus olhos em Jesus e não nas suas circunstâncias, ele estava bem. E você estará bem enquanto você tirar os seus olhos das suas circunstâncias, como enfermidade,
problemas financeiros, vícios. Quando tirar os olhos dessas coisas e colocar os seus olhos em Jesus, você estará bem. Você vai vencer, vai conquistar. Mas, enquanto você colocar os seus olhos nas circunstâncias, essas coisas vão vencer você. E você não vai ver Jesus. Ele afundou. Ele começou a afundar. E Jesus o segurou. Amigo, escute. Pedro demorou muito a segurar Jesus. Mas Jesus não foi lento e alcançou Pedro e o segurou. Ele estava distante. Como ele fez isso? Ele faz com todos que estão afundando. Você sente sua mão forte te segurando. Sim, ele vai ensinar a você lições de como caminhar no Espírito, mas quando você cai, ele não vai abandonar você, ele vai te segurar. Estarmos seguros por suas mãos de amor é melhor do que estarmos o segurando com nossas mãos enfraquecidas. E Jesus, a Bíblia diz, entrou no barco. Agora, em outras narrativas, diz que imediatamente, quando ele entrou no barco, os ventos cessaram. João 6:21 diz assim, então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. 5 quilômetros e ele entrou no barco, os ventos cessaram e eles chegaram em terra. As nuvens se dissiparam e eles disseram, onde estamos? Estamos em Cafarnaum. Para o mundo isso seria teletransporte. Você progride quando Jesus está no barco. Você progride quando ele está no seu casamento. Você progride quando ele está na sua escola, na sua carreira, correto? Em tudo que fizer, a presença do Senhor estará lá para amar você. Ele nunca vai abandonar você. Ele vai ensinar a você lições, mas quando você fracassar, ele não vai abandonar você. Ele vai chegar em bom tempo. Amém? Pedro estava aprendendo. Pedro estava aprendendo. Da primeira vez que o encontrou, ele tinha consciência carnal. Agora ele aprendeu que não podia tirar os olhos de Jesus, como caminhar no Espírito. Ele aprendeu que Jesus supre. Tudo que você deixa por ele, ele vai repor. Você se lembra quando Pedro deu o barco para Jesus? O Senhor me disse um dia que até hoje, abençoando Pedro, eu disse, como, Senhor, eu estava comendo o peixe de Pedro, à margem do mar da Galileia. E o Senhor me disse, como ele chama esse peixe? Eu disse, peixe de Pedro. O Senhor disse, eu ainda estou dando para Pedro a honra. Ninguém chama esse peixe tilápia, mas peixe de São Pedro. Encontraram um barco de 2000 anos. Você pode ver no museu lá. E como eles chamam aquele barco? O barco de Pedro. Tiago e João também não eram pescadores, mas chamam o barco de Pedro, porque ele deu o barco para Jesus. Quando você dá algo para Jesus, prepare-se. Ele não vai devolver do mesmo jeito. Alguns emprestam livros para os amigos e quando eles devolvem, você manda um livro e ele volta em 7 pedaços. Até hoje é isso que eu penso de emprestar livros. E eu aprendi isso, porque os meus livros muitas vezes voltaram assim. De qualquer forma, o tempo está correndo. Deixe-me concluir. Existem muitas coisas que aconteceram com Pedro e como Jesus o amou, como Jesus o desenvolveu, porque tudo que Jesus fez, ele faz também por você. Ok? E finalmente, nós chegamos ao monte da transfiguração. Mas antes disso, eles foram para o pé do monte e Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E alguns disseram Jeremias, alguns disseram João Batista. E Jesus olhou para eles e disse, vocês, o que pensam que eu sou? Pedro respondeu, veja isso. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não tem como você ter dito isso de você mesmo. Pedro, isso não saiu de você. Isso veio do meu Pai. Pedro diz, bendito és tu, Simão Bar-Jonas. Meu pai foi abençoado, filho de Jonas. Ele estava se achando o máximo. Então a Bíblia diz, desça um pouquinho.
Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, foi a primeira vez que Jesus falou do seu sofrimento e da sua morte. Que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Falou do sofrimento e sua morte. Versículo seguinte. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Ele estava se sentindo o máximo, enquanto Jesus falava dos seus sofrimentos. Rapazes, fiquem aí. Jesus, vem aqui. Rapazes, fiquem quietinhos, ok? Agora é o homem abençoado, esse é o Senhor. Vamos dar uma volta. Sabe, Jesus, esse papo de morrer e tudo isso, nunca mais diga isso. Soa como é alguém que ama Jesus, correto? Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as são dos homens. Ele havia recebido louvor, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, e ele se sentiu o máximo. Bendito. Ele chamou Jesus e o repreendeu. Existem pessoas que quando assumem uma posição, esquecem de onde vieram. Eu gosto da forma como Marcos relata. E dizia essas palavras e Pedro tomou a parte, começou a repreendê-lo, mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, ele virou-se para os seus discípulos e olhou para eles. Pedro repreendeu a Jesus e disse, o senhor não vai para a cruz? Ele virou-se e olhou para os seus discípulos, como se dissesse, se eu não for, o que será deles? A qualquer momento ele podia ir para o céu. Ele era um homem perfeito, ele não precisava morrer. Ele não cometeu nenhum pecado. A qualquer momento ele podia voltar para a glória. No próximo programa. As pessoas dizem que a graça é básica, santidade é profunda. Mas o fato é que na primeira vez que Pedro encontrou Jesus, ele tinha consciência da santidade de Jesus. À medida que amadureceu, depois de alguns anos, ele era consciente do seu amor. Nós entendemos errado. Posso ter um amém? Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.